tudo bom? Oi! Você já deve de conhecer a Julie Preta, minha comadre, minha amiga, e a gente tá aqui pra conversar, na verdade, sobre um assunto bem sério, né, Julie? É verdade, bem sério mesmo. E como a gente tava conversando aqui antes de gravar, é um assunto que não é só porque é o mês da conscientização sobre o abuso sexual, mas a gente sempre tem que estar falando sobre isso, né? E hoje, especificamente, sobre crianças, né? Sobre crianças, é verdade, né? Porque esse mês aí foi comemorado o Dia contra a Violência Sexual e o Abuso Sexual das crianças e adolescentes, né, Sara? E como é importante a gente estar falando, Sim. né? E nós viemos falando isso, né? Como que a gente vai falar para os nossos filhos isso? É essa a maior dificuldade, eu acho, de toda mãe, né? Fala de abuso, não, meu filho deve de saber, mas muitos pais não conseguem conversar, não sabem como chegar e falar, né? Como é que tu fala para os teus filhos? Olha, a Duda acho que tinha imagina, a Duda tá com 10, ela tinha uns 4, 5 anos, o Júnior o Júnior tinha uns 3 aninhos, a gente já apareceu um vídeo na internet, né? Então a gente começou a se preocupar, né? Porque é uma idade que realmente a criança às vezes muito pequena não vai entender, né? E veio aparecer um vídeo na internet dizendo para mostrar pro filho sobre o abuso sexual e que falava numa mensagem assim bem para crianças, né? Então a gente sentou com eles e disse pro Cris, acho que agora é o momento da gente tentar ver se eles vão entender, né? Até porque a gente tava naquela fase que começava a tomar banho sozinho, aí ia às vezes na casa dos avós, né? E tava assim, então a gente queria ensinar eles que eles teriam que também aprender a tomar banho sozinho, até pra diferenciar uma coisa da outra, né? E a gente botou esse vídeo na internet pra eles verem, né? Aí a menina, não entendia muita coisa, mas ela... não pode mexer nas partes íntimas, você lava. Aí em casa, quando a gente ia dar banho, nessa hora a gente deixava ela se lavar. Dizia, ali você lava, a gente reforçava, ali você lava, que ali é sua parte íntima, é você que vai tomar banho. A gente ficava só monitorando pra ela ter aquela coisa. E é engraçado que daí depois ela foi na casa da avó, a avó foi querer dar banho. Não, vó, aqui é eu que lavo. Ela já tinha entendido, né? Isso. Até vou deixar o link aqui embaixo do videozinho que eu botei ali pros meus pequenos verem na época e que é bom sempre estar repassando pra eles, porque às vezes é difícil. Pro pai e pra mãe, né, Julie? Falar de sexo, enfim, né? Falar de sexo e da sexualidade é muito difícil em qualquer categoria, para qualquer idade. É muito tabu ainda, né? Tá muito na gente enraizado esse tabu, né? Eu acho que essa nova geração, que é a geração dos nossos filhos, talvez eles vão falar mais abertamente sobre sexualidade. Sim, tomara. E por ser tabu, é que a gente vive hoje essa questão da violência. Da violência infantil, por exemplo, né? E que, na verdade, a gente não vive hoje, né? A violência infantil, ela vem de anos, né? De geração para geração ela foi passando. Acho até que talvez, antigamente, era muito mais violentada as pessoas, só que não era falado, não era né? falado, né? Não então, podia falar. Era tudo muito quieto, não podia falar, era um tabu, né? Imagina como é que tu ia chegar e dizer pra tua mãe que o padrasto ou até o pai te violentava. E outra, eu acho que as crianças, elas são tão inocentes. Que muitas vezes elas não se tocam que estão sendo violentadas também. Porque quando a gente fala em violência infantil, abuso sexual infantil, a gente não tá falando só do ato mesmo. A gente não tá falando do ato da penetração, vamos falar sério, né? Com todas as letras. A gente não tá falando só da penetração, a gente tá falando também da moléstia. Molestar, passar a mão, falar, mostrar vídeos pornográficos para criança. Tudo isso é abuso sexual. Né? Então por isso que a gente tem que falar para os nossos filhos exatamente o que é abuso sexual. Contar, mostrar. Claro que para cada idade, né? Para cada idade. O João tá com 10 anos. Quando ele tinha 4, eu falava de uma forma. Eu dizia, o teu periquito só a mamãe e o papai pode ver. Pode lavar, pode ver, né? Então, falar dessa forma lúdica, dessa forma... mas já ir falando. A partir do momento que a criança já tem discernimento para entender que alguém mexeu no corpo dela e para ela poder falar que alguém está mexendo no corpo dela, ela já tem que saber que isso não é normal. Né? E ela tem que diferenciar aquele carinho do avô, aquele beijo carinhoso do tio, de um ato mais abusivo. Porque a gente sabe que tem mães, eu já soube de história que tinha mães que foram abusadas, e daí às vezes até pelo próprio pai, e daí quando teve o filho, né, tu não deixava nem sentar no colo do avô.
Porque achava que o avô ia fazer a mesma coisa que fez com ela. Porque vira neura, daí Exato, não tratou, né? Exatamente. Mas aí dá pra entender o lado dessa mãe também, né? Dá, claro que sim. Mas por isso que eu digo, né? Mas por isso que tem que ser tratado. Tratado. Porque se não for tratado, quando a criança ela é abusada, se ela foi constatado o abuso sexual, consumado ou não, a criança não é tratada, não pense que, passou. Não, nunca. Tem que tratar. Isso vai estourar na adolescência, isso vai estourar na juventude. Quando se for mulher, ela pode ser mais reprimida sexualmente. Quantas mulheres, eu tenho amigas minhas que foram abusadas quando crianças. E hoje elas têm problema na sexualidade. Sim. Porque não foi no tratado, casamento, dá muito problema, claro, né? Sim, claro que dá problema. Então a gente tem que falar. De que forma que a gente vai falar? Eu acho que cada um tem a sua forma, cada família vai encontrar a melhor forma de falar, né? De uma forma mais leve, uma forma mais... O João, assim, hoje eu falo pra ele assim, hoje ele sabe o que é abuso sexual. Sim, com todas as letras ele sabe o que é abuso sexual. Falaram pra mim outro dia, mas Juliana, tu explica pra ele dessa forma, não tem outra forma pra explicar. Se tu não explicar, eu bato nessa tecla, alguém vai falar. Por isso que eu digo, não tenha medo de falar, eles vão ter confiança em te contar. Né? E frisar muito isso pra eles, sabe, Sara? Olha, a mamãe, o papai, nós somos os seus melhores amigos. Sim. Você tem que contar tudo a gente que vai acontece acreditar com em você. ti, né? Exatamente, a gente vai acreditar em ti, a gente não vai te censurar. Porque muitas vezes, muitas crianças, nós estamos falando aí, de 50, no Brasil, 50 crianças por dia são abusadas sexualmente. Gente, é muita coisa. 50 crianças por dia. E não é só na classe, porque daí tem muito aquele tabu de que é na classe inferior, na classe mais pobre. Não. O abuso sexual, ele acontece em todas as classes. Ele acontece com meninos, ele acontece com meninas. Então não tem, é mais pobre vai ser abusado, porque pobre abusa mais né, tem mais abuso sexual do que a classe mais rica. Não, é tudo igual. É tudo igual. E o agressor, o abusador, ele pode ser o pai, ele pode ser o padrasto, ele pode ser o avô, ele pode ser o tio. Na maioria das vezes, os estudos falam isso, não sou eu que estou falando, que são as pessoas mais próximas das crianças. E às vezes não é um estranho, na maioria das vezes. Os pais têm medo de deixar de ir em algum lugar, né? Uma festinha, alguma coisa assim. Não vou deixar sozinho, né? Exatamente. Deixa com o tio. E aí, às vezes, alguém tá falando. E lá na casa do tio, a criança sofre um abuso. E não pode falar, porque às vezes é ameaçada, né? Exatamente. Tipo, se tu falar pra tua ninguém mãe, vai acreditar. Porque eu vou falar e eles vão acreditar em mim, tu é só uma criança. Eles falam muito isso. A maior frase do abusador é: se você falar pra alguém, ninguém vai acreditar em você porque você é uma criança. Então, por isso que é importante os pais frisarem pros filhos: eu acredito em você. Qualquer coisa que você tiver, você tem que falar pra mamãe, pro papai, porque a gente acredita no que você falar. Sabe? E o abusador, ele faz uma chantagem emocional muito forte com a criança. Muito grande. Muitas vezes até, quando ele pratica só molesta a criança, passa a mão e tal, às vezes a criança, ela não, se ela não tem instrução de casa, ela não sabe que aquilo é um abuso. E aí é a troca por uma boneca, por um chocolate. Então tá ficando legal, né? Tá ficando legal, o tio é legal, né? Mas em algum momento a criança vai despertar. Daí ela pode ficar mais retraída em casa. Também, exatamente. Né? Eu acho assim que, tipo, quando a criança é muito pequenininha, que não sabe ainda verbalizar alguma coisa, eu acho que tu consegue notar que teu filho tá irritado, ou que tu vai deixar em tal lugar, ele grita um monte e não quer ficar. Então é tudo questão de observar muitos filhos e falar muito abertamente, né? E tem muitas crianças que depois viram adultos e ficam revoltados com o pai. Principalmente nessa questão de pais que deixam seus filhos com alguém e essa pessoa acaba abusando. Aí quando a criança cresce, a criança não fala nada, ela é abusada durante anos. Quando ela cresce, vira adolescente, jovem, ela se revolta com os pais. Muitas vezes é lá no inconsciente dela, nem é mais no consciente. É no inconsciente dela e ela não sabe o porquê daquela revolta. E se ela for para uma terapia, se ela for fazer análise, ela vai puxar, ela vai entender, aquilo vai vir como flashes, assim. Ela vai entender o porquê da revolta dela contra os pais. Porque na cabeça dela, quando criança, o pai largava, a mãe largava lá pro abusador. E às vezes é uma coisa até de bebê, de criança que não se sabe, né?
interessante, gente. Por isso que, olha, é muito complicado. Eu acho que quem tem criança muito pequena, é complicado abordar isso e tu explicar para um bebê ou sei lá, né? Às vezes fica um bebê na casa de uma avó, de um tio, de uma tia, de uma prima, para cuidar, para a mãe poder trabalhar, né? Tem que ter muita confiança na pessoa. E sempre observar, porque eu acho que quando é mesmo bebê, né? Que não fala ainda, não expressa nenhum tipo de ou não uma comunicação verbal, pelo menos, né? Mas assim, ela vai expressar corporal, uma comunicação corporal ela vai expressar. A criança vai berrar, a criança não vai querer ficar, enfim, alguma coisa está errada. Não quer dizer que seja abuso sexual, pode ser algum outro tipo mas observa, né? de maus tratos. Mas a criança ela vai expressar de alguma forma. Por isso que o mais importante, na minha opinião como mãe, Sara, o mais importante é o diálogo com o filho. É tu conhecer o filho. O João, eu sei direitinho. Quando ele chega em casa, ele vai direto pro quarto. Ou ele aprontou alguma coisa, ou ele tá triste por alguma coisa, mas alguma coisa tem. Porque essa criança fala sempre. Fala direto. De repente fica mais calada, fica mais isolada, chora por qualquer coisa, tá revoltado, xinga por qualquer coisa. Tem alguma coisa estranha. Alguma coisa deu, né? Eles mudam o comportamento, Tem alguma coisa estranha. Alguma coisa está acontecendo. Pode não ser abuso, lógico, isso é em tudo, né? Quem tem adolescentes aí também, às vezes acaba se envolvendo com drogas e tal. Mudou o comportamento, tem alguma coisa errada. Nós somos assim. Quando a gente tem incomodada e irritada, assim, né? A gente muda o nosso comportamento. A gente se isola, ou a gente chora, ou a gente grita. Porque alguma coisa deu, né? Alguma coisa tá errado. Então, com criança, é igual. Os pais acham assim. Falei uma vez, pronto. Não. Ó, gente, repite. Eles também são repetir quando eles querem alguma coisa, né? A gente também tem que repetir. Com criança, tem que repetir. Tem que repetir todo dia. Só que também, Júlia, assim, a gente também não pode deixar de viver, né? Não. A gente tem que instruir e também dar uma liberdade para os filhos viverem as coisas, saírem dentro do possível onde... né, tá perto. Por exemplo, não, meu filho não vai mais no aniversário agora sozinho, não vou mais deixar lá porque alguém pode molestar dele. Não, tu tem que... Se tu prender, é pior. É porque muito ele não vai pior. viver a experiência, ele não vai ter cancha, né? A Bíblia fala, né? Vigiai e orai. Então é isso, sabe? Instrui, conversa muito e você vai ter que deixar essa criança viver o lado social dela. Senão ela fica muito fechada, não vai Senão ela fica fechada e vai criar um outro problema, né? Porque criança fechada também cria outros problemas. Então eu acho que a melhor coisa, pelo menos na minha casa, quando eu era pequena, foi feito muito isso, Sara. Foi conversado. Sim, falado, foi conversado muito, foi falado muito. Minha mãe dizia assim, olha, a tua pepeca, tu não mostra pra ninguém. Nem pros teus irmãos. Eu tinha irmãos mais velhos, isso, né? Então, nem pros teus irmãos não tomar banho perto de ninguém, não fica de calcinha na frente de ninguém, sem blusa e tal. Porque a gente, na inocência, eu às vezes passo no verão, eu passo em algumas casas e eu vejo crianças tomando banho de piscina ou tomando banho de mangueira. E muitas vezes a menininha é sem blusa. Não teria nenhum tipo de problema se nós não vivêssemos essa realidade do abusador. Porque o abusador, Sara, ele é aquele homem psicopata. Ai, meu Deus. Ele é psicopata. Ele fica na internet procurando fotos de crianças de 5, de 6 anos. Aliás, um dos cuidados que as pessoas têm que ter agora, e eu tenho muito esse cuidado com o meu filho. Ele tem Facebook diante de tanto pedir, e eu tinha prometido para ele que quando ele fizesse 10 anos ele ia ter Facebook. Mas a regra do Facebook é só aceitar crianças que são amigos dele ou pessoas do nosso hall de amizade. E o detalhe, quando uma pessoa convida ele ele tem que me mostrar e eu tenho que avaliar pra ver se aceito ou não. Porque às vezes é adulto, é meu conhecido, mas não precisa não precisa estar lá com ele no Facebook dele. Sim. Não tem objetivo pra estar lá, entende? Sim, claro. É o Facebook de criança, então vamos manter mais ali coisas de criança. Então, esse negócio de postar muita foto, da criança se postar, a criança está se postando muito hoje. A criança está se postando muito. Então, eles têm todo esse material para catar, né? Eles têm todo esse material para catar. Eles têm todo. Gente, vamos falar sério, porque é para chocar mesmo. Quando a gente decidiu fazer esse tema, a gente decidiu fazer, mas para chocar. Sim. Mas para chocar não é no sentido de assustar, e sim no sentido de alertar. Homens se masturbam olhando foto de crianças. Então tem que cuidar com o que vocês postam,
com as fotos que vocês postam dos filhos de vocês. Tem que cuidar mesmo na internet. Ah, mas o meu Facebook é privado. É privado nada. Eu tenho lá no meu Facebook 500 amigos, gente. Dos 500, quantos eu conheço? E às vezes você copia pra alguém, ou sei lá, às vezes fica na rede. A gente não sabe até que ponto tem privacidade, né? Exatamente. E às vezes, vou botar foto do meu filho tomando banho. Meu, isso eu sempre tive muito cuidado. Não mostrar as partes íntimas, né? Tem que ter todo o cuidado possível, sabe? Então tá, mamães, falem então com seus filhos, conversem, mostra o vídeo que eu botei aqui no canal se você não tem coragem de conversar, não sabe como, né, interagir com o seu filho. E tem muita dica também, acho, na internet, né? Tem muito blog de maternidade. Né? Eu sei que aqui no canal a gente sempre faz muita palhaçada, mas eu acho que quando eu posso e quando dá, a gente fala sobre assuntos sérios, porque tem que cuidar, né? São os nossos maiores tesouros, os nossos filhos. Então, cabe a nós educar e ajudar eles da melhor maneira possível, né? Exatamente. E olha, uma coisa muito séria que eu quero falar pra vocês é o Disque 100. Isso. O Disque 100 é o número de telefone pra você ligar pra fazer denúncia de abuso sexual. Você pode fazer denúncia anônima. Usem isso, gente. Se vocês souberem de alguém, de alguma criança que tá sendo abusada sexualmente, que tá sendo molestada, liga pro Disque 100 ou vá até o Conselho Tutelar também da sua região, né? E o Conselho Tutelar casos, faz a polícia, um trabalho, né? Se não a conseguir, polícia também, e faça essa denúncia, porque são só crianças. As crianças, elas não podem se defender, elas precisam do adulto. E eu acho assim também, não só pelos nossos filhos, se vocês notarem que uma família tá acontecendo, Disque 100, denuncia, faz porque a denúncia. Às vezes essa mãe soube, mas não é nada, não é. E às vezes, coitada, a criança não tem culpa. Exatamente. Então, porque tem muitas 100, mulheres, vão lá olhar. Tem muitas mães que são coniventes. Não sei se, não vou aqui julgar. Não sei se por vergonha, não sei se por sem vergonha, não sei qual motivo. Mas tem muitos casos no Brasil de mães que omitem a violência com os filhos. O homem é padrasto da criança, ela por amor ou por falta de amor, ela acaba omitindo e aquelas crianças passam anos sendo abusadas sexualmente com o aval da mãe. Isso é triste. Ai, muito triste. Mas beleza, então, gente, era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer comentário, contar alguma situação que vocês souberam, pra até alertar, porque quando eu boto vídeo aqui, as mães sempre comentam embaixo. E vira sempre uma conversa muito gostosa e muito legal. Então, às vezes, você pode estar ajudando alguém, dando dicas, depoimentos. Estamos abertos para conversar, né, Julie? Então tá bom. Obrigada, querida, por ter aceitado. Eu não vou aqui, ó, em câmera lenta. Eu adoro quando ela vem aqui no canal, gente. Tá bom? E eu adoro vir aqui. Então tá certo, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais. Fiquem com Deus.